esta é a voz da profecia. Cumprimentamos quantos nos ouvem e a todos desejamos o precioso bem da paz. O nosso quarteto canta: a paz verdadeira só encontramos em Deus. Podes falar de paz quando há guerras aqui, e ser feliz quando há ódio por aí, seguindo pela estrada sem saber onde ir. Todos correm sem ver o fim. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz, pode ser também, se apenas estenderes a mão. Muitos estão buscando esta paz em coisas que não têm valor. Não tem valor. Mas a paz verdadeira que te faz feliz é possível somente em Deus. Paz, paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, paz, tão doce paz, é possível. Quanto mais aprendemos das Escrituras, mais vemos que existe por aprender. Hoje o nosso tempo é dedicado ao esclarecimento de alguns pontos que esperamos sejam do interesse de quantos nos ouvem. Aqui está o primeiro deles. É verdade que Deus predestina certas pessoas para a salvação e outras para a perdição? As Escrituras falam de predestinação, mas no sentido de que Deus predestinou para a salvação todos os que creem no seu Filho. E todos os homens têm o privilégio de crer. Na verdade, todos são instados a crer. Aqui estão alguns textos bíblicos que tornam isto claro. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Notemos, Cristo veio para salvar o mundo, todos os homens, e todo o que crê é salvo. Em São João 1,29, Cristo é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus 2,9, lemos que ele provou a morte por todo o homem. Em 1 Timóteo 4,10 está escrito que ele é o Salvador de todos os homens. E, finalmente, palavras que não deixam margem para dúvida, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Se assim é, escreveu John Wesley, teólogo e evangelista inglês, fundador da Igreja Metodista, se Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, então toda a pregação é vã. Ela é desnecessária aos que são eleitos, porque com ou sem pregação eles serão infalivelmente salvos. Portanto, o objetivo da pregação para salvar almas é nulo no que respeita a eles. O argumento de Wesley é válido porque Jesus mandou pregar o Evangelho a todos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
São Marcos 16:15. Wesley prossegue: a pregação é inútil para os que não são eleitos, porque eles não poderão ser salvos. Com ou sem pregação, eles estarão infalivelmente perdidos. A finalidade da pregação é, portanto, nula igualmente no que respeita a eles. Por estas e outras razões, conclui Wesley, a doutrina de que alguns são predestinados para a salvação e outros para a perdição representa o Santíssimo Deus como pior que Satanás. Tenho ouvido que a segunda vinda de Cristo deverá ocorrer antes do ano 2000. Que dizem os senhores? Foi Jesus mesmo que disse, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. São Mateus 24:36. É fato que os sinais do fim cumprem-se hoje de modo claro, todos eles. Podemos, pois, saber que o grande e almejado dia está próximo, sim, às portas. Não podemos, porém, fixar data para o mesmo. O exato dia da volta de Cristo, só Deus sabe. Por que existem tantas religiões? Não é a Bíblia um só livro? A diversidade de crenças decorre, em muitos casos, do desconhecimento do Sagrado Livro. Incontáveis milhões nunca leram as Escrituras. A diversidade de religiões vem, igualmente, da incompreensão dos ensinos da Bíblia. E a esse respeito apressamo-nos em lembrar as palavras de Jesus: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. São João 7:17. Ao que estuda a Bíblia com a intenção de fazer o que Deus por ela ensina, é dado compreender o divino livro, compreender ao menos o que é necessário para a salvação. Isso implica que a não compreensão das Escrituras vem de não quererem, não se disporem os homens a praticar o que Deus ordena. Que significam as palavras de São Paulo que encontramos em Romanos 14, versículos 2 e 3? Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze ao que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O apóstolo trata aqui o problema das carnes de animais sacrificados aos ídolos. Parte da carne desses animais era dada aos sacerdotes pagãos e por estes vendida no mercado. Alguns cristãos tinham escrúpulos quanto a comer tais carnes e, para evitar comê-las, serviam-se de alimentos vegetais. O apóstolo Paulo, entretanto, considerando que o ídolo nada é, que ele existe como Deus só na imaginação dos seus adeptos, ensinou que não havia mal em comer tais carnes. No tocante à comida sacrificada a ídolos, escreveu ele, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8:4. O fato de haverem as carnes sido oferecidas a ídolos não tinha, pois, qualquer efeito sobre as mesmas, e não havia mal em comê-las. Daí também as palavras do apóstolo em 1 Coríntios 10, 25 e 27, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Pela mesma razão, ele diz em Romanos 14:14, eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Aqui a expressão nenhuma coisa é de si mesma impura não deve ser tomada no sentido absoluto, isto é, abrangendo todas as coisas. É necessário considerar o contexto, o que o apóstolo está discutindo nesse capítulo, a saber se a carne de animais limpos sacrificados aos ídolos pode ser comida. Em 1 Coríntios 6:12 ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas isto não significa que ele pudesse fazer o que é errado. São Paulo não era um libertino. O que ele quis dizer foi simplesmente isto: eram-lhe lícitas as coisas que não são más em si mesmas. De igual modo a frase nenhuma coisa é de si mesma impura restringe-se às carnes que Deus declara limpas,
segundo Levítico 11, não importando se haviam ou não haviam sido sacrificadas aos ídolos. Não estavam em jogo aqui as instruções de Levítico 11 relativas aos animais limpos, como o boi, a ovelha, cuja carne é própria para comer, e os animais imundos, como o porco e outros, cuja carne não é saudável e foi proibida por Deus. As carnes que podiam ser comidas, embora sacrificadas aos ídolos, eram evidentemente carnes de animais limpos. Os cristãos que não compreendiam isso e abstinham-se do uso de carne não deviam ser desprezados pelos que tinham mais clara compreensão do Evangelho, e estes que comiam tais carnes não deviam ser julgados pelos que não as comiam. Não obstante, e este é um ponto de grande importância, os que tinham mais profundo conhecimento e criam ter a liberdade de comer as carnes de animais limpos sacrificados aos ídolos, deviam cuidar para não ser causa de escândalo aos de limitado conhecimento, débeis na fé. O apóstolo escreveu: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8, versículo 9. E aplicando a si mesmo este princípio, ele conclui: Se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Versículo 13. Este princípio é aplicável a muitos outros aspectos da vida, tais como a recreação, vestuário, música. Com efeito, ele se aplica à vida em geral. A negação de si mesmo para o bem de outros é um proeminente aspecto da experiência de um genuíno seguidor de Jesus. Que significa o nome Jesus Cristo? Jesus era um nome comum entre os judeus, como José e Francisco o são entre nós. O sentido deste nome: Jeová é salvação. Cristo não era nome pessoal, mas um título. Como imperador do Brasil era o título de D. Pedro II. A palavra Cristo quer dizer Messias ou ungido. Ela era empregada para identificar Jesus como Messias, aquele em quem se cumpriam as profecias messiânicas do Velho Testamento. Após a ressurreição do Senhor, o artigo definido que antecedia o seu título caiu em desuso e a palavra Cristo passou a ser usada como título e nome, simplesmente Jesus Cristo. Usar esses dois nomes juntos equivale a uma confissão de que Jesus era ao mesmo tempo humano e divino, Filho do homem e Filho de Deus. Qual das igrejas salva? Devo eu, para salvar-me, ser um católico, um luterano, um metodista, um adventista? A salvação não vem da igreja. Ela vem do Senhor Jesus Cristo, de uma união pessoal da alma com Ele mediante a fé. Pelo profeta Isaías, ele se revelou nas palavras: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. E o apóstolo Pedro afirmou a seu respeito: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo fundou a igreja, que é a assembleia dos seus seguidores. O importante papel da igreja é representar o santo caráter de Deus perante o mundo, vivendo os ensinos do céu, e levar os pecadores a quem pode salvar, Jesus Cristo. Amigo, está a tua fé posta no Salvador que o céu nos deu? A Escritura diz, São João 3,18, quem nele crê não é julgado, não é condenado. Crê, entrega-te a Cristo agora, e regozija-te na posse do precioso bem da salvação. O programa que ouvem chega aos seus receptores como cortesia dos seus amigos, os adventistas. Para ajudar os casais a atingir o ideal da felicidade conjugal e orientar os jovens que planejam casar, preparamos um breve curso gratuito de 10 lições intitulado Família Feliz. Peça as lições deste curso à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro.
Convidamo-lo para ouvir o nosso próximo programa, a ser transmitido na semana que vem, neste mesmo dia e hora, ou no tempo que for indicado ao findar esta irradiação. Aqui finalizamos dizendo a cada um dos que nos ouvem: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.